recording is on. Então é isso, gente. Mais uma vez aqui retomando. Hoje nós vamos ter a aula do quarto módulo da formação Hip Hop e a Cultura, gestão de carreira para artistas autônomos independentes. A expositora Beatriz Almeida ela vai trazer o workshop que ela já realiza, que é Eu Artista, Eu Negócio, o despertar da artista empreendedora, certo? Então, vou passar a palavra para ela. Antes disso, apenas fazer esse lembrete, de que esse projeto ele foi contemplado pelo Prêmio Riachão, projeto de pequeno porte da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural de Blanc, destinado pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Então é isso, vamos iniciar mais uma vez, passando a palavra para a Bia. Massa. Boa noite, gente, de novo. Satisfação estar aqui com vocês. Espero que eu possa contribuir de alguma forma com a trajetória de vocês no hip hop. Muito satisfeita, real, de estar aqui. Pedro Maia, foi uma pessoa que fez parte da minha formação política dentro do hip hop e para me tornar profissional enfim, a movimentadora cultural que eu sou hoje. Então, vamos nessa. Eu trago o nome dessa oficina de Eu Artista e Eu Negócio, o despertar da artista empreendedora, do artista empreendedor, porque, de fato, é como eu enxergo, É um despertar quando artistas, criativos, pessoas que, no geral, são incompreendidas pela sociedade, descobrem que para viver da sua arte, viver da sua música, especificamente, elas precisam pensar na parte de negócio, precisam empreender. Então, vamos nessa. Bom, para quem não me conhece, eu sou Beatriz Almeida, eu sou geminiana, sou uma pessoa intuitiva, sou uma pessoa que gosta de resolver as coisas de forma prática e estratégica, então estou sempre pensando em soluções para qualquer coisa, eu não descanso. Gosto muito de ajudar a trajetória de artistas, Foi isso que me fez começar a dar consultoria, foi dentro do hip hop que eu comecei a entender o meu papel na música. Sou uma pessoa preta que teve acesso a oportunidades, à educação na minha trajetória. Eu acho importante falar isso, porque isso é demarcador dos lugares onde a gente chega, no tempo e etc. E a cultura faz parte da minha vida há 5 anos. Aí, hoje eu estou só, graças a Deus, consegui com a Pagode por Elas, que é o meu negócio. Mas fiz parte de algumas caminhadas aí. Fui gerente de carreira de Amanda Rosa por 1 ano, fiz uma pandemia poética, a Batalha das Bruxas, alguns projetos que eu consegui contribuir de alguma forma, como eu espero poder contribuir com o de vocês hoje. Em linhas gerais, o meu objetivo hoje vai ser te ajudar a desenvolver um olhar mais estratégico e emancipatório para a sua carreira. Eu não vou passar uma fórmula pronta, porque isso não existe, muito menos na música. Mas eu quero te ajudar a sair daqui vendo a sua música como negócio, fazer com que uma chave vire na sua mente e você tenha algum repertório de autogestão para aplicar e agregar valor ao seu trabalho artístico, certo? Uma coisa importante, rapidinho, Maia. Como tem bastante conteúdo, são quase 50 slides, eu vou fazer a exposição toda, e aí no final a gente abre, anotem as dúvidas, os comentários, as perguntas que vocês queiram fazer, porventura, e aí no final a gente faz para a gente não ficar sem ver o conteúdo todo, certo? Pode ir lá, Maia. Salve, Bia. Nesse slide tem um vídeo? Tem. Eu tô tentando dar play e não tá rolando. Peraí, deixa eu tentar novamente. Não tá indo. Eu tinha tentado.
Eu acho que é do slide, porque eu tinha tentado ontem também e não tinha rolado esse vídeo. Os demais eu consegui assistir numa boa. Eu vou te mandar o link Certo. para você abrir aí, então. Te mandei aí no WhatsApp. Massa. Acho que aqui minha internet melhorou, né? Graças a Deus. Nossa, meu amor, você está motivado, você tem um plano. Massa. Pera aí, rapidinho, que eu vou ter que trocar a guia. Apresentação. Nossa, meu amor, que você está motivado, você tem um plano, você tem um propósito, que maravilha. Conta o que é pro papai. Pai, eu vou ser um rapper. Sonhe com alguma coisa real. Esses sonhos foram tomados. Por quê? Pela sociedade e eles. Quem eles? Aqueles. Aqueles quem? Eles. Onde? Lá atrás. Tá bom, eu lhe dou 7 dias. 7 dias são só o que eu preciso, pai. Okay. Segunda-feira eu escrevo, terça-feira eu gravo, quarta-feira eu arraso, quinta-feira eu saio em turnê, sexta-feira imprensa internacional, sábado eu tenho uma filmagem, domingo eu me aposento e curto os frutos do meu trabalho. Essa vaca eu não se lembro, eu levei ela no cinema pra assistir um drama, eu quero Mad Max. Eu levei ela nessa altura no meu quarto com sexo, lembra você que tava no time to relax. Nós cheira pop, cheira copo, pop cheira ó, todo pop, espírito fete. Sua uma nova era, rap cheira pop, nós já fomos lá quando era Pode pausar, Maia. Oi? Pode pausar. Era isso, né? Eu gosto de começar sempre que eu estou dialogando com artistas e principalmente o público do hip hop, eu gosto de começar com esse trecho, né, que é de um seriado que muita gente, boa parte de nós conhece e marcou a infância e a adolescência e foi né, colocado em uma releitura por Freud. E eu gosto de começar porque quem nunca, né, se sentiu como o Caio aí, né, de ter aquele desejo, aquela emoção de fazer acontecer as coisas e acreditar que as coisas podem ser mais simples do que elas realmente são, que é só sobre a música. E, infelizmente, estou aqui para dar a notícia para vocês que não é só sobre a música. Tem outras coisas envolvidas. Então, o primeiro ponto assim que eu trago é uma decisão que você precisa tomar nesse exato momento da sua carreira, né? Seja onde ela esteja, se ela já foi iniciada, se ela não foi, se você já alcançou algumas coisas, é entender quais concessões você está disposto ou disposta a fazer com o mercado, porque esse é um mercado de relacionamento e de concessões, de negociações. Então, você precisa ter muito claro isso com você, até onde você está disposto a ir, quais pessoas você está disposto a se relacionar. Porque isso, com certeza, vai ser uma bússola, né, quando as coisas acontecerem e quando você se projetar para que as coisas aconteçam. Pode passar, mãe. Porque é isso, né? Hoje, a gente, não sei se todos aqui acompanharam, de alguma forma, a trajetória de Freud, mas Freud é um cara periférico que, em dado momento, fez, né, as concessões dele e hoje ele vive de música e vive muito bem. E hoje a música dele mudou completamente e já traz outras narrativas. Mas isso foi reflexo das concessões que ele fez, dos relacionamentos e de como ele conseguiu gerenciar tudo isso. Então, viver de música não é algo simples, né? Nem no mundo, nem no Brasil. Eu estou agora na Argentina, passei pelo Chile, conheci algumas artistas, e aqui também. E essa é uma realidade da América Latina, não só do Brasil, que para a gente tem alguns marcadores. Então, antes de tudo, você precisa entender que a música não é um mercado para amadores e que hoje ela ficou mais acessível para nós. Assim, hoje é mais democrático, né, entre aspas, você fazer e compartilhar a sua música, mas não é fácil porque a gente trabalha com a regra, né, e não com a exceção. Fazer música é uma coisa, viver de música, conseguir transformar a sua música em uma empresa, em algo sólido, estruturado,
e que vai gerar renda mensalmente para você e outras pessoas, infelizmente, essa não é a regra que nós trabalhamos, né? A gente tem exceções, muitas exceções, cada vez mais, e que elas existam, mas a gente tem que se organizar direitinho, porque aí só por esse rápido iceberg do conteúdo de Liza Gabriela, vocês já conseguem entender que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Pode passar, Maia. Então, a próxima pergunta que eu faço para vocês, poxa, o mente não tá? O que é necessário para viver de música, para ser um artista profissional? Eu tinha feito um link para vocês me dizerem, né, escreverem o que vocês acreditam que é viver de música, mas como estamos em poucas pessoas, creio que... Vamos nessa, eu vou seguir. Na ponta do iceberg, né, do ser um artista profissional, tem todas essas coisas básicas, né, que precisam já estar organizadas, assim, para a gente conseguir dar passos maiores. É o primeiro momento, assim, de você ter um e-mail profissional, não usar o seu e-mail Lost 123, não sei das quantas, underline, o e-mail que você usa para tudo e usar para sua carreira também, não é isso. O seu currículo artístico, por onde você passou, as coisas que você já fez, um CNPJ e uma conta jurídica para que você possa, de fato, gerar renda, né? E a conta jurídica ela é importante porque ela vai separar o seu dinheiro pessoal do seu dinheiro enquanto profissional, enquanto artista. Né? Entender que esse dinheiro ele não é todo seu, ele não vai para o seu bolso, você tem que deixar um caixa para que sua carreira continue funcionando. Eventualmente você precisa pagar outras pessoas. Então, uma empresa sem caixa, uma empresa sem reserva de emergência é uma empresa fadada ao fracasso. O release, que é uma apresentação básica sobre você com informações gerais, não são 3 linhas, não é seu nome apenas, mas é o que você entrega, o seu conceito, o que você já fez, enfim, se vender da forma mais atrativa possível, porque é esse material que vai para a mão de contratantes, de jornalistas, de todas as pessoas que de alguma forma vão falar sobre você ou prospectar sua carreira. Contrato, porque eu acredito que nenhuma relação profissional que não possa ser dialogada via e-mail, formalizada por contrato, é uma relação que vale a pena dar continuidade, porque as dores de cabeça, né, elas vêm, podem demorar um pouco mais, um pouco menos, mas quando você faz uma música com alguém, você está firmando ali um matrimônio, é um casamento. Então, Media Kit, portfólio, essas são as coisas básicas. E aí, quando o caldo entorna, a gente vai para outros pontos, né? Que é a autoaceitação como artista, uma sociedade que o tempo inteiro está dizendo para a gente que isso é errado, quando nossa própria família, nossos amigos, enfim, a gente não consegue se entender, sobretudo nós, né? Comunidade preta, desse lugar de tenho algo relevante a ser dito, tenho uma criação sólida para oferecer. Então, daí a gente vai para os processos criativos de lapidação, de desenvolvimento, e tudo isso já é trabalho, tudo isso faz parte, né? Má reputação, Karen, ela uma vez comentou muito sabiamente assim que ninguém conta a terapia, a caminhada que você fez até fazer certas conexões e poder transformá-las em música, em conteúdo, em fala, em poesia. Então, tudo isso é trabalho também. É o trabalho intelectual e emocional que você precisa fazer, ancestral, até chegar aqui. Conteúdo e construção de imagem, desenvolvimento de rede, parceiros, musicalidade, conceito, registro de marca, associação e distribuição, RAIDs. Então, tudo isso é o básico de ser um artista profissional. E não é sobre, né, causar ansiedade e taquicardia em ninguém,
mas para que vocês, de fato, saibam e possam trabalhar com base nisso daqui para frente, e a cada dia, a cada semana, a cada mês, e subindo, né, mais um degrau aí na sua profissionalização. Pode passar, Maia. E como eu sei, assim, todos os outros serviços, assim, básicos de música, né, foto, produção musical, clipe, etc., são um pouco mais acessíveis, de certa forma, a artistas, a produtores, porque é o que a gente está ali no meio, são as pessoas que a gente conhece, mas como a parte jurídica é sempre um calcanhar de Aquiles para a cultura e, de forma geral, assim, é uma base, porque se não tiver, assim, você passa vexame lá na frente. Eu conversei com minhas advogadas, as advogadas do Pagode por Elas, e aí elas trouxeram esse cupom para você, se vocês quiserem, né, fazer uma consultoria gratuita de 30 minutos para fazer o seu planejamento jurídico, pensando em registro de marca, para, por exemplo, amanhã não chegar um e-mail, uma solicitação de você parar de usar o seu nome artístico porque alguém já registrou. Nome artístico também é marca, ou de se você está precisando ter um contrato base de show, de prestação de serviço, do que seja, ter essa conversa com elas e, enfim, é um time incrível. E aí é só falar que foi daqui da aula que ela fez especialmente para vocês. Pode passar, Maia. Então, eu julgo que o necessário para chegar até a profissionalização, que não é um caminho fácil, não é do dia para a noite, não é em uma semana que você dá conta de todos esses documentos e toda essa base, é necessário muito compromisso, é necessário saber errar e saber aprender com os erros, é necessário ter persistência, ser estratégico e, sobretudo, ter constância e consistência no seu trabalho, porque se a gente não tem constância, não mantém diariamente, semanalmente, mensalmente, a nossa construção, ela nunca vai ter consistência. Então, ela nunca vai alcançar o outro com a profundidade que a gente gostaria. Porque a gente não está ali, né, mantendo e criando novas conexões para essas pessoas que vão consumir a sua música. Ter a humildade de aprender com quem está dando certo, saber tirar o melhor das pessoas, né? Tem gente, hoje eu converso com muitas pessoas que na minha vida pessoal não fazem sentido, né? Boa parte do que elas falam não faz sentido para mim, mas naquele momento, naquela mentoria ou naquele conteúdo que eu estou assistindo dela, eu preciso dela porque eu quero aprender o que ela faz, eu quero acessar os lugares que ela acessou, então sobre separar, né, as coisas e saber aproveitar o melhor de cada pessoa e se projetar em pessoas que estão chegando onde você gostaria de chegar, onde você quer chegar, né, e manter e cada vez mais tentar fazer com que essa seja a sua rede também, porque, como falam, né, nós somos o reflexo das 5 pessoas mais próximas, a junção das 5 pessoas mais próximas que estão ao nosso redor. Então, é também importante você pensar sobre o diferencial que você entrega na sua música, né, que só você entrega, e um pouco mais, uma pitadinha mais de compromisso e persistência, porque música é uma construção, né? Carreira é uma construção. Pode passar, mãe. As plataformas que usam agora, as famosas dancinhas, challenges, eles acabam ficando sempre sendo massacrados pelos artistas, pô, eu sou obrigado a fazer isso, como se fosse uma coisa ruim. E no final, olha o que aconteceu. Sim. A música foi lançada, ela recebeu a injeção de trabalho como música de trabalho naquele período, só que hoje em dia, gente, existem outras maneiras de sustentar a música e que você pode fazer isso durante um ano, você pode fazer isso a vida inteira, se você acredita mesmo. Tem músicas que eu sou chata, assim, não virou, falei, continua no TikTok. Cadê? Achamos o TikToker errado, deve achar o certo agora que vai dar certo. Porque é isso. Hoje a gente tem à nossa disposição tantas maneiras de comunicar uma música, de divulgar a música, que se você for inteligente, insistente, estratégico,
Você não descarta uma música como as pessoas têm descartado, Sim. sabe? Lancei hoje 2 semanas, a música não Não virou, hitou, não entrou no é. top 200. Então, essa é Camila Fialho, que é uma das principais empresárias do funk no Brasil. Ela assessorou a carreira de MC Sapão, lá na época da Furacão 2000, Anitta, e uma penca de gente, Naldo, MC Rebeca, e hoje ela cuida de Kevin Crise, dentre outros vários artistas. E aí o que ela traz é isso, nesse lugar da persistência, e que a gente não pode enxergar ferramentas e facilitações que o mercado trouxe como coisas negativas. Você pode fazer a escolha, como eu falei lá no início, né? É uma escolha que a gente tem que fazer. Quais concessões você está disposto a fazer com o mercado? Então, você pode aceitar que você precisa disso e consumir, produzir, consumir, ou se negar e construir a sua carreira por outro caminho, aceitando e se responsabilizando pelas suas escolhas, né? E por tudo que isso vai refletir. Antes dos lançamentos, porque o que a gente mais vê no mercado são artistas na cena ao redor da gente, né? São artistas muito... Gente, eu vou mudar de lugar de novo, um instantinho. Se ficar muito ruim, Maia, me manda mensagem para eu tentar fazer outra coisa, mas eu precisei voltar para o outro cômodo. Eu estou em um lugar compartilhado. Mas Tá então, tranquilo, velho. Assim, tanto áudio quanto vídeo, tá de boa. Vamos seguir. o que a gente mais vê na cena ao redor, assim, que eu mais vejo, são artistas muito preocupados em lançar, em fazer música, em mostrar para o público uma seriedade muito grande, em mostrar seu trabalho, sua voz. Mas vejo poucos preocupados com o que precisa vir antes de um lançamento, né? Então, e o que eu julgo como o primeiro passo antes de pensar em lançar músicas é entender quem é você no mundo e qual a sua missão nele. E para isso você precisa estar... antes de posicionar a sua música, né, de se projetar, você precisa se entender e entender o que você quer oferecer para as pessoas. Né? Se é um processo, eu digo, se é um processo artístico profissional, né? Se é ali um momento seu de trajetória, de colocar para fora e que é mais sobre você do que sobre querer viver de música, é uma coisa. Mas se você quer pensar na sua música de forma comercial, de forma mercadológica, você precisa se entender o que você quer entregar, porque assim você consegue passar a sua verdade com mais facilidade, entregar valor às pessoas que estão dispostas a te ouvir e eventualmente se transformarem na sua comunidade. Sem isso, sem você ter um conceito, sem você ter esse entendimento de qual o propósito da minha música, mesmo que seja momentâneo, mesmo que dure 6 meses, 1 ano, esse propósito, sem isso fica muito mais difícil fixar a sua importância na cabeça das pessoas, fazer com que as pessoas te associem a algo. Nós, seres humanos, eles são feitos de associações, a gente está o tempo todo fazendo conexões, juntando uma coisa na outra, fazendo associações para se relacionar, para se conectar com o outro. Então, você precisa fazer parte dessas associações. E aí eu dividi em alguns pontos, né, o que eu acredito que precisa vir antes do lançamento, e são bastante pontos, mas antes de falar de planejamento de carreira,
para mim, o artístico e o criativo é a base, né? A gente não pode perder de vista que a música é o nosso produto, né? Sem música não tinha produto. Então, a parte mais importante é você entender a base do trabalho que você quer realizar em conceito, em narrativa, em melodia, o que você está disposto a fazer concessões com o mercado e o que você está disposto a entregar, o que você quer entregar a partir desse processo de autodescoberta, de autopercepção, que, como eu disse, também é trabalho. Quais espaços você quer ocupar com a sua música de forma prática? Então, por exemplo, teve uma época que Racionais estava estourado, Faustão convidou eles para irem no Faustão. Naquele momento ali, eles não foram, porque naquele momento eles entendiam que não era um espaço que eles queriam ocupar, apesar de ser um lugar estratégico para a carreira. Então, essas decisões que precisam estar muito claras na sua mente para você agir de acordo com isso. E quantas horas por dia você tá disposto, você pode oferecer para a sua carreira. Muitas vezes você tem outro trabalho, você estuda, você cuida da casa, da família, enfim, e quer se cobrar como se a música fosse sua prioridade. Eu falo em nível prático, não falo prioridade, né, subjetiva, mas na prática você precisa entender o quanto de horas por dia você pode oferecer para a sua música, para aí sim fazer um planejamento, para aí sim poder se cobrar ou não do que foi feito ou não. É esse tipo de alinhamento de expectativas interno que vai te ajudar, por exemplo, a lidar melhor com as crises, as frustrações, as desilusões que elas vão vir, elas sempre vêm, né, nesse mercado, e se manter firme. Quais parceiros você pode contar para executar coisas e crescer junto, entender quais pessoas você quer ao seu redor, você já tem, e como vocês podem crescer junto. Então, às vezes você tem um parceiro que gosta de filmar, gosta de câmera, quer desenvolver essa parte, você precisa de alguém para gravar seus clipes. Então, é uma forma ali de vocês se associarem e crescer juntos. Qual a experiência você entrega aos seus fãs e ouvintes? Ou seja, isso é muito anterior, né? Eu vou falar como o Spotify, mas isso é muito anterior. O Spotify, ele quer que você... Ele quer associar sua música com momentos. Ele tem playlist de malhar, ele tem playlist de dormir, ele tem playlist de festa com os amigos, ele tem playlist de festa social, ele tem vários formatos, várias experiências. Então, ele precisa entender em que lugar a sua música entra. E aí eu já trago para essa parte anterior também, porque por mais que agora as plataformas ditem isso, desde muito antes a gente se reúne, né, em tribos, em grupos, para curtir determinada experiência, e isso tem muito a ver com o tipo de música que vai tocar naquele espaço. Então, é importante você entender o que você quer entregar para o seu público. Qual o diferencial do seu projeto, da sua carreira, isso também é bem importante, assim, porque às vezes a gente vê muitas pessoas fazendo mais do mesmo, sem um olhar estratégico, ou muitas pessoas fazendo tudo diferente, né? A gente precisa ter esse equilíbrio de alguma forma, entrar em alguma prateleira do mercado, se preocupar em fazer parte de uma das prateleiras, mas, dentre todos os outros produtos, de alguma forma, trazer o seu diferencial. Pode passar, Maia. Valeu. E é isso, né? Dá trabalho construir tudo do zero, sobretudo para nós, que está construindo a base antes de poder subir. Mas a música é um grande caminho para isso também, eu acredito, porque por mais que nós não sejamos a regra e sim a exceção, né? É um canal de mudança de vida e da comunidade ao seu redor muito rápido, né? Em termos de construção. Se uma música vira, nacionaliza, ela pode deixar uma pessoa preta rica, e se ela souber gerenciar, ela continua, né? Que é o caso de Jojo Todinho,
em uma das entrevistas que ela foi, falaram, né, dela não lançar mais música, dela ser cantora de uma música só, e aí ela fala que graças a Deus, né, ela é cantora de uma música só, porque essa música deixou ela rica e que agora ela tá fazendo outras coisas, enfim. E tudo isso a gente precisa agregar ao nosso produto. Toda essa construção feita, né, pensada, sofrida, doída, tudo isso precisa fazer parte do custo do nosso trabalho e do valor que o nosso produto entrega, né? Produto, eu digo que é a música, o artista, o figurino, o lugar onde a experiência vai ser oferecida, o tipo de bebida que a pessoa vai tomar ali, tudo isso é valor agregado. E junto colocam você em um lugar muito especial no coração de cada ouvinte. Então, desde o custo de um artista negro se deslocar até a profundidade artística que esse artista entrega, tudo isso precisa estar na ponta do lápis, de fato, né? Nerie Bento, que é uma comunicadora muito importante para a cultura hip hop nacional e, sobretudo, de São Paulo, ela tem uma fala dessa, né, de que, de fato, é um custo diferente o deslocamento de uma pessoa preta e de uma pessoa branca. E isso é parceria, ponto. Mas se é para a gente ser pago, que a gente seja pago de fato por tudo que faz parte do nosso trabalho, que vai tornar isso possível, né? Não é sobre pagar para estar. E aí existem inúmeras formas, né, de descobrir esse processo da marca pessoal, do conceito artístico, enfim, de desbloquear esse processo, não falo nem de descobrir, mas apesar de ser uma tarefa complexa, é importante, porque se você não vai comunicar com fervor quem você é e o motivo da sua música ser necessária, as pessoas vão tratar como qualquer coisa. E isso tem a ver, antes de tudo, com autoestima. Se você sabe do que você está falando, você tem uma autoestima maior. Pode passar, Maia. Existem várias formas de descobrir, de desenvolver esses processos. Organização interna, movimentos de auto-investigação e reconexão, né, de diálogo com seus ancestrais, de diálogo, momentos solitários mesmo, né, de diálogo consigo mesmo, a escrita livre, autovalidar seu trabalho como importante para o mundo. E dentre as várias formas, eu vou falar de uma delas, que é o mapa de si mesmo, que é uma, pode passar, Maia, que é uma ferramenta da Dani Ribas, que é uma socióloga bem importante assim no mercado da música, que trabalha a construção de público. Pode passar, Maia. E o mapa de si mesmo, ele é mais uma dessas várias formas assim de desenvolver esse processo. E aí ela chama de diagrama dos dilemas, que é basicamente você identificar seus atributos de identidade artística, né? Identificar os elementos que fazem parte da sua identidade artística. Pode passar, Maia. E aí ele funciona em 4 passos, né? Primeiro é separar 4 fases estruturais da sua vida em fileiras: infância, juventude, vida adulta, reprodução e ou maternidade. Identificar os dilemas pessoais que foram mais marcantes em cada fase da sua vida, em cada uma dessas fases, e que podem se relacionar com a sua expressão artística, né? Então, você vai sempre pensar dos pontos mais importantes das fases que se relacionam com a forma que você constrói a sua arte. Escolher uma cor de post-it, de quadro, enfim, de caneta para cada fase e registrar os dilemas um abaixo do outro. E aí depois você vai esquecer essas divisões por fase da vida e agrupar os dilemas que têm características em comum. Então, por exemplo, se o racismo estava na sua infância, na sua adolescência e na vida adulta,
tem coisas em comum aí nesses processos que você trouxe. Então, e aí identificar as características em comum de cada grupo e nomear um título que deve ir ao topo do bloco. Pode passar, mãe. Então, eu fiz um exemplo aqui, isso já é um pouco antigo, já tem novas coisas, mas então, na minha infância, esses 4 pontos foram demarcantes. Na minha juventude, todos esses pontos. Na minha vida adulta, outros pontos. Pode passar, mas... Voltou. O slide tinha saído para mim. E aí você junta e vai... Você caiu por alguns segundos. Mas deu para entender? Não, depois que a gente botou nesse slide, não deu para ouvir mais sua voz. Eu disse que a gente reúne, né? Separa os que seriam por fases da vida e reúne em características em comum e vai criando esses grupinhos. E aí, cada grupo você traz um nome, um título que identifica, que caracteriza essa característica artística ali. Pode passar, por favor, Apoena. Enfim, essa é uma das formas, né? Existem inúmeras outras de desbloquear um processo de autodescoberta artística, né? De auto-organização desse processo. Mas a base é você entender que a sua música pode ser difícil, pode ser doloroso, mas apesar da sua música ser sua e também ser sobre você, em uma criação particular, no momento em que você escolhe fazer parte do mercado e do mundo, você precisa entender onde você está, como as coisas estão acontecendo, o que mudou, as tendências, até para que você possa escolher com mais segurança ser contra tudo isso, né, ter de fato motivos e conhecer as coisas para que você siga um outro caminho. Mas é importante você entender. E aí, um segundo ponto, né, que vem antes de pensar em lançamentos é o planejamento de carreira. Aqui eu trouxe um exemplo, assim, um ecossistema, um fluxograma de como funciona uma gestão de carreira 360, que é, por exemplo, o modelo que a Condzilla utiliza com seus artistas, que está para além enfim, não é só do processo do digital, ou só de show. No centro tem o artista e sua equipe, porque entende-se que o artista, por mais que ele faça parte de um selo, de uma gravadora, ele precisa da sua equipe pessoal, da sua equipe, né, que estava ali com ele antes, ou tudo começa nessa equipe, que é um empresariamento ou gestão de carreira, uma produção executiva, porque, por exemplo, é o que acontece na prática. Por exemplo, por um ano eu fui gestora de carreira e produtora executiva de Amanda, porque a gente não tinha verba para contratar alguém. Mas não é o ideal, porque, por exemplo, eu não conseguia trabalhar 100% bem em nenhuma das duas coisas, porque eram muitas coisas. Então, o gestor de carreira ele precisa de tempo para gerir, para negociar, para fazer contrato, para buscar coisas, buscar oportunidades. E a produção executiva é essa pessoa que vai estar ali no dia a dia, sempre para tudo que o artista precisar. A comunicação também é bem importante, assim, ser bem próxima do artista, né, que você tenha o hábito de trabalhar sempre com a mesma equipe. Se por acaso você ainda não consegue ter, né, alguém fixo com você, porque a pessoa que já entende o seu processo, ela vai conseguir comunicar melhor, né, eventualmente,
o que você precisa comunicar do seu trabalho. Imagem e produção de moda também é uma parte importante, assim, até que seja algo simples, né? Eu cada vez mais tenho percebido a importância de ter algo sempre pronto, né? Organizado e que fale alguma coisa. As roupas comunicam bastante. E esse é um ponto. E o jurídico e o contábil, que vai te ajudar a manter toda essa estrutura de pé. Dito isso, a base do que é artista e equipe, né, ao redor, existem alguns outros ecossistemas. A gravadora, que vai ser o selo que você faz parte, a produção fonográfica, a distribuição, relacionamento e networking. Porque, por exemplo, dentro de um selo, às vezes a gente até consegue ter mais mobilidade e acesso às pessoas que tomam decisão. Mas se, por exemplo, se você está em um selo com 10 artistas, que é o caso da Quadrilha, que é o selo de Djonga, que ele fez com a esposa, com a companheira, dentre 10 artistas, em algum momento está se destacando mais. Nesse momento, Marina Sena, nesse exemplo. Obviamente, o selo ele vai precisar dar um foco maior para esse produto. E, de alguma forma, não é desassistido. Uma equipe com ele, para além desse selo, ele fica com um déficit no seu processo, né, no seu desenvolvimento. A parte de comercial e publicidade, então, são agências que vão vender a sua imagem, as suas palestras, publi, dependendo do tipo de imagem que você constrói no digital, na imprensa e etc. Então, é uma parte para os artistas que escolhem vender a sua imagem também, além da música. E aí tem essa outra caixinha, que é o comercial de venda de show, que chama-se Booker. Booker é o profissional responsável por vender show, ir atrás, bater na porta de contratantes e também recebê-los, e apresentações, enfim. São pessoas que precisam ter essa rede de negociação, de contatos, etc. Você pode trazer como a figura de uma pessoa, por exemplo, contratar uma agência, exemplo, Alex Gig, que faz o booker de Luigi Luna e outros artistas baianos também. A parte de audiovisual, essa parte eu acredito que só empresas do tamanho da Condizila conseguem fazer sem terceirizar, porque é uma parte muito específica, muito cara e muito importante. Dentro da Condizila, eles têm tipo, um estúdio de tudo e profissional para tudo fixo. Mas é importante a gente ter parceiros de confiança, produtoras independentes, enfim, que vão estar sempre nos nossos projetos audiovisuais, que a cada projeto você consiga agregar uma pessoa a mais, trazer uma pessoa a mais para o time. Mas eu gosto, né, nesse formato de seguir com a galera que a gente constrói desde o início e agregando outros olhares para essa base, né? De alguma forma, eu acredito que isso fortalece o conceito. E observem, aí já está se formando a tal da rede de parceiros e conexões, que, como eu falei, né, a música é feita de conexões. A comunicação. Pode voltar um pouquinho? A parte de comunicação você pode terceirizar para agências ou profissionais específicos, mas é a pessoa que vai cuidar da parte de imagem, de marketing, de imprensa e de marketing digital, né? E são muitas coisas, mas a base, assim, você entender que há diversas possibilidades de contrato. Na música não tem nada fechado, né? Tipo, a gravadora tem que ser a produtora fonográfica. Não, talvez o selo não vai financiar. Vou explicar um pouco mais para frente o que é isso de produção fonográfica. Mas talvez o selo não tenha o dinheiro para financiar o seu projeto, você financia, ele entra com outras coisas, há várias possibilidades de contrato. Mas é importante a gente entender que
quanto mais completos e específicos são os contratos, né, mais essa empresa vai conseguir barganhar. Se ela te entrega muito, ela também recebe muito. Pode passar, por favor. Muito isso, né? Tipo, você fala, e como é que tá a sua carreira? Meu clipe tá estourado, tem não sei quantos milhões de visualizações. Tá, e a sua carreira? Ter milhões de visualizações é um dos 12 itens que você tem que preencher para, quem sabe, ter uma carreira de sucesso. Então, não é só o YouTube, não é só o Spotify, não é só uma agenda cheia, não é só fazer programa de televisão, não é só estar no jornal. É tudo isso junto ao mesmo tempo e estrategicamente. Então, tem esse rolê aí do quanto custa e como gasta esse dinheiro. E o que são esses 12 itens? Agora eu não vou lembrar, compra o curso, cacete. Pilares, né? Então, eu trouxe assim uma base do que eu acredito que pode ser um caminho para que vocês iniciem ou retroalimentem esse processo de pensar a sua carreira de forma estratégica, de pensar uma estrutura, né, e não só lançamento a lançamento, música a música. O planejamento de carreira vai ser sempre a sua bússola dourada quando as coisas estiverem dando certo ou errado, né? Se está dando certo, muitas oportunidades vão aparecer e é muito fácil de você se perder no caminho. E se estiver dando errado, é muito fácil de você querer desistir do caminho que você traçou inicialmente e seguir por outro caminho. E se a gente muda de ideia a cada 3 meses sobre a nossa carreira, a gente não consegue construir nada de concreto. A gente não consegue construir uma imagem em cima de algo. Então, é uma projeção de pelo menos um ano, que envolve os lançamentos que você vai fazer, as parcerias que você vai fazer, o tipo de consolidação, as metas e os números que vocês já alcançaram e que estão projetando alcançar, tanto a cada lançamento quanto de forma geral, certo? Cada lançamento tem um plano, sim. Cada lançamento tem o seu ecossistema particular, mas todos eles precisam fazer parte de um plano maior, para que você não caminhe sem rumo e cada música seja um universo em si e você não consiga conectar isso criando uma narrativa, uma imagem da sua carreira. E aí, algumas perguntas que o seu planejamento de carreira deve responder. Depois você pega esse slide, né, e vai botar ali no papel ou no Drive o que sai aí de cada uma dessas perguntas. Mas eu julgo elas importantes, assim, né? Que é qual o conceito que você entrega artisticamente, qual o diferencial do que você entrega e que prateleira do mercado você consegue ocupar com isso. Então, meu conceito artístico, por exemplo, eu fiz bastante assim esse processo com a Amanda no tempo que eu fiquei com ela. Eu via coisas ali, mas estava tudo muito solto, tudo muito individual. Então eu estava sempre fazendo perguntas para ela sobre a vida dela, sobre quais artistas ela se inspira, o que ela gostaria de entregar. E aí a gente foi chegando, né, que a música dela é uma entrega de ancestral e de cura, mas também de compartilhar vivências de uma mulher preta, mãe, e que é interiorana, né, é de Ceabra, é da Chapada Diamantina, e tem esse lado do sertão aflorado. Então, a gente foi um parto, assim, para isso sair essa ideia central que reúne vários pedacinhos do que é Amanda na vida. Então, uma outra pergunta é onde eu quero estar e o que eu quero ter alcançado daqui a um ano. E aí, essas perguntas todas você vai fazendo a mesma até onde você conseguir visualizar e projetar sem ficar ansioso. Eu, particularmente, não consigo fazer projeções de mais de 3 anos. Passou disso, eu fico ansiosa. Eu fico, gente, o mundo pode acontecer. Mas já é um caminho. Pode voltar, por favor? Apoio, né? Entender o que você precisa para alcançar os seus objetivos e realizar os seus projetos. Então, listar mesmo
o que eu preciso para alcançar isso que eu quero para esse ano. A minha meta desse ano, o que eu preciso para isso. Então, você vai listando como eu farei para atingir cada uma dessas metas. Então, é o caminho que você vai percorrer durante o ano para alcançar o que você determinou como importante. Pode passar, por favor, pai. Quais os retornos você espera da música e em quanto tempo? Que tipo de retorno você espera? Você espera reconhecimento? Você espera dinheiro? Você espera fama? Porque cada coisa tem um caminho diferente, mais rápido, mais demorado. Em quanto tempo? Quanto você pode esperar? Isso vai determinar o ritmo que você precisa correr e as expectativas. Quantos projetos lançados meu ano terá? Eles se conectam? Então, a cada ano você precisa entender, logo no início, todos os lançamentos que você vai fazer nesse ano, para começar a planejar as coisas com antecedência, buscar as pessoas, para que as coisas não sejam feitas em cima da hora. Entender se eles se conectam, todos os projetos ou não, são pontuais, como você vai comunicar tudo isso, como cada projeto vai te aproximar um pouco mais da sua meta principal do ano. É importante, para mim é um marcador importante de determinar a ordem que cada lançamento vem. Então, em um momento eu estava fazendo isso com a Amanda, e aí ela trouxe uma música que ela queria lançar, mas essa música não encaixava naquele momento de carreira. Aí eu fiz essa pergunta para ela, e aí a gente conseguiu solucionar em um outro momento do ano para colocar. Então, quanto eu investi na minha carreira esse ano e em cada projeto, contabilize tudo. É importante você ter eu vou falar, né, do checklist para lançamento, mas cada lançamento tem que ter o seu orçamento, mas de forma geral também você precisa entender quanto você investe na sua carreira anualmente. Então, se você pega e faz uma aula de canto, se você tira um tempo que você, sei lá, talvez estaria trabalhando ou fazendo outra coisa para estar aqui hoje nessa aula, é um investimento. Mapear, entender quais investimentos e quanto você faz na sua carreira, né? E em cada projeto, para você palpar financeiramente o que está acontecendo. Porque foi um exercício bem legal, assim, quando eu fiz isso com a Amanda, porque ela fez o EP que ela lançou, que a gente lançou ano passado, aos poucos, foi produzindo as músicas aos poucos, então não sentiu no bolso. Mas ao final disso, né, desse orçamento, que foi enfim, um EP feito de forma independente, de uma forma do nosso jeito, assim, foi R$ 2.500, tipo assim, em um EP que que o orçamento era zero, sabe? Porque isso foi gradativo, então é uma conta importante de se fazer. E como você vai se pagar e pagar os outros profissionais e ter caixa na sua empresa. Entender quais serão os seus produtos. Vai ser só show? Vai ser produtos da sua marca pessoal? Vai ser vários tipos de show? Vai ser... Enfim, entender quais os formatos. Você vai fazer música para outras pessoas? Você vai tentar colocar em filme? Entender. Pode passar, por favor. Entender também quais os retornos você espera. Não, isso... quais retornos você espera da música em quanto tempo, que a gente já falou, veio repetido. Mas entender quem é o seu público. E aí esse público ele precisa ser dividido, assim, entender o público em dois perfis. O público maior de massa, que aí se você falar, meu público é a comunidade preta de 18 a 30 anos e de áreas periféricas. Isso é o público mais geral, mas o específico que está ali te acompanhando é mulher, o que ela gosta de consumir, o que ela faz na vida, como é a vida dela.
quem são essas pessoas, sabe? É importante a gente entender para conseguir se conectar com elas. Como eu estabeleço o relacionamento com a comunidade que eu estou formando ao meu redor? Entender essas formas, né? Por exemplo, você entendendo o seu público, você vai poder criar ações, você e sua equipe, criar ações e formas de se conectar com essas pessoas, porque lá na frente elas vão ser a sua fanbase, elas são a sua comunidade, a sua base. A Anitta, por exemplo, é uma artista que tem, apesar da magnitude, ela tem controle de, assim, relacionamento de toda a sua fanbase. Ela tem um grupo no WhatsApp com os líderes, gestores, enfim, das suas principais fanbases pelo Brasil. Então, é esse público que vai te defender, que vai te consumir, que vai te dar streaming. Essa pessoa que estava com você desde o início. Então, você tem que tratar com muito carinho a galera que consome o seu som, assim, antes de coisas maiores acontecer. E aí também entender, se o plano A não der certo, qual vai ser o meu plano B para atingir esse objetivo? É contar com a gestão de riscos, porque coisas acontecem, o planejamento está aí para sair do que a gente espera, e a gente precisa estar pronto, né, com um plano B em mente para executar. E entender quem são seus parceiros estratégicos para a realização dos projetos. Pode passar, por favor, Paina. E eu trouxe para vocês o jeito certo de definir metas, né? Muitas vezes a gente não consegue palpar o que a gente estabeleceu, assim, o que a gente queria, por não ter metas bem definidas. Então, né, viver de música não é uma meta bem definida. Fazer a carreira virar não é uma meta bem definida. Uma meta bem definida, ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível, realista e tangível. E o que significa isso? Então, você precisa ser específico no que você está falando. Então, com essa música que eu vou lançar depois dessa, eu espero que minha carreira vire. Isso vai acontecer daqui a X anos, 2 anos. Colocar marcadores de como você vai acompanhar esse processo, né? Como você vai mensurar em números, como você vai conseguir tangibilizar. Então, mapear, ser específico para você não colocar o mundo e no final não ter nada sólido, e ser realista com o momento em que você está vivendo. Também não adianta, se hoje você tem 2 ouvintes no Spotify, você dizer que no final do ano você quer ter 1 milhão de ouvintes no Spotify. É bem difícil que isso aconteça. Então, não é realista para você colocar como meta. Pode passar, Poena. Obrigada. E aí eu elenquei aqui algumas ferramentas que podem ajudar na sua gestão de carreira, né, no dia a dia. O bloco de notas na nuvem e o gravador no celular. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue guardar anotações que facilmente a gente perderia anteriormente, né, em cadernos, até no próprio WhatsApp, que, enfim, não faz backup, perde celular roubado. E aí, às vezes, você perde anotações valiosas para você, do seu processo criativo, sem necessidade. Então, faça suas anotações na nuvem, no Drive, né, no documento do Drive, até que você faça no caderno ou em outro lugar, depois passa para lá para que você não perca. E no gravador do celular você vai poder estar sempre né, desenvolvendo o seu processo criativo. Para armazenamento, organização e envios de arquivos, usar alguma dessas plataformas, como Google Drive, OneDrive, Dropbox, o e-transfer, né, só para envio de arquivos. As outras você consegue fazer pastas que vai organizar a sua carreira, então fazer a parte de administrativo, que vai ter ali todos os seus dados, que vai ter
documentos de pagamento, etc., os orçamentos, a parte de artístico, a parte de criativo, a parte de música, separar as coisas. No Excel, as planilhas, por exemplo, um documento que precisa ser feito no Excel é o orçamento, porque por mais que a gente faça em outro lugar, fica muito manual e precisa fazer muitas alterações o tempo inteiro. No Excel, ele tem fórmulas básicas que vai adicionando, vai diminuindo à medida que você muda um número ou outro. O Trello para gerenciamento de projetos, de conteúdos, de listas, do que você quiser da vida, porque o Trello é uma ótima ferramenta assim, para gestão, para você organizar a sua vida, se for o caso, organizar a sua carreira, se for o caso. O MindMaster, que é um site chamado MindMaster, para fazer mapas mentais e, por exemplo, conectar pontos que você não conseguiria conectar no papel ou escrevendo. Se você está pensando de uma forma